Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da 90 TI. Nesse vídeo eu irei demonstrar uma das novidades que a 90 disponibilizou para os clientes como uma das principais inovações relacionadas à usabilidade e navegação, que foi os suprimentos web. O acesso aos suprimentos web ele é realizado pelo navegador de qualquer lugar que se tenha, obviamente, aí acesso à rede de internet. Para configurações, treinamentos, nós pedimos que os clientes entrem em contato com a 90 TI pelos nossos canais de atendimento ou até mesmo diretamente com o consultor comercial responsável pela sua conta, pelo seu contrato. Esse módulo ele permitirá alguma das principais funções dos suprimentos e é claro que as demais funções aos poucos serão incorporadas. Para iniciarmos, o acesso que eu vou demonstrar para vocês aqui no meu navegador está na minha base local, tá? E eu irei logar com as minhas credenciais e a mesma que nós usamos aí no sistema normal, vamos dizer assim. Então, acessando pelo navegador, cada cliente terá seu endereço, né, o indicador aí de como será o acesso. E nesse momento aqui aparece a tela de login, onde temos aqui a possibilidade de selecionar a empresa, caso o cliente utilize mais de uma empresa, tá? Onde será incluído também usuário e senha, ok? Bom, nesse caso eu vou acessar uma base de demonstração. E nesse momento, a página inicial, ela já traz aqui algumas análises, né? Alguns dashboards aqui que vocês podem, relacionados aos suprimentos, já verificar algumas das demais demandas aí que nós sabemos que tem nos suprimentos. Então nós temos aqui na parte superior informações sobre requisição de material. Então nesse exemplo eu tenho aqui 10 requisições de materiais assinadas. Então corresponde aqui a 36% das requisições criadas no sistema. Temos informações sobre requisições de compra, também o percentual das assinadas. Mapa de cotação também vai indicar os mapas que estão ainda sem compra. E também as ordens de compras assinadas ou aprovadas. Temos aqui também as informações no gráfico dos processos em atraso. Vocês podem ver também os 4 processos de compra, né, sinalizados aqui por RM, RC, mapa de coleta e ordem de compra, cada um sinalizando aqui uma cor. E clicando sobre a parte do gráfico, ele vai exibir então a quantidade de processos em atraso e também que é exibido aqui nessa legenda. Tá? Temos informações também referente à ordem de compras pendentes de aprovação. Então ele mostra aqui as últimas 5 ordens de compras, né, que não estão ainda aprovadas. Então, inclusive, é possível abri-las aqui clicando sobre a ordem de compra. Ele vai direcionar então para que eu visualize essa ordem de compra, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a tela de ordem de compra quando a gente chegar nesse processo, tá? Então, retornando à página inicial, nós temos também como visualizar as últimas requisições de materiais geradas pelo usuário logado. Também ele tem aqui o atalho para abrir cada requisição de material. Últimas requisições de compras geradas também pelo usuário. Últimos mapas de coletas gerados pelo usuário logado e também as últimas ordens de compras geradas por esse usuário. Tá? Então aqui é possível trazer as principais informações que nós sabemos aí que o comprador, né, a pessoa que faz parte do processo, poderá utilizar como facilitador. Bom, entrando aqui dentro do cadastro, nós temos aqui a possibilidade de visualizar informações relacionadas ao estoque dos materiais. Então, inicialmente não é possível criar um novo material aqui dentro do web, apenas visualizar e incluir informações complementares que nós chamamos aqui de informações de estoque, como por exemplo, quantidade mínima e máxima, e visualizar os estoques. Então, o cadastro do material deve ser feito aí no cadastro do material dentro do RP, não no web, tá? Então aqui eu vou mostrar brevemente a vocês que ele tem a listagem aqui de todos os materiais cadastrados, tá? O novo que está indicando aqui não é o novo material, mas sim cadastrar um material já existente em um estoque, né, em um local de estoque, e incluir algumas informações. Então é possível aqui visualizar em tela, até usando os botões de navegação, ou até mesmo fazer uma pesquisa aqui na busca por descrição, e ele vai exibir de acordo com o critério pesquisado. Vocês podem ver aqui que ele traz o código do material. Se ele aparecer em mais de um local
que ele já foi utilizado em estoque, ele vai repetir, né? Nesse caso aqui vocês podem ver que esse cimento asfáltico ele foi utilizado já em 2 locais. E aqui eu vou abrir como exemplo esse cimento CP2, que tem uma quantidade de estoque 170 nesse local, para a gente verificar as principais informações que eu posso utilizar aqui dentro. Tá? Ele traz informações iniciais do material, é possível consultar informações do estoque, como a quantidade atual, quantidade reservada em RM, saldo futuro, caso tenha a compra desse material, mas ainda o material não chegou, incluir inclusive informações de quantidades ossadas, preços ossados também, informações como valores de estoque, como preço médio, por exemplo, e valor médio, informações sobre quantidades de reposição, tempo de reposição e quantidade mínima, e inclusive habilitar para alertar quando a quantidade mínima ou máxima for atingida. Informações sobre a localização desse material no meu estoque, a localização 1 e 2. Informações gerais, como vínculo de serviços aí vinculado ao módulo do GEOB. Informações de implantação de estoque, por exemplo, como quantidade e valor e a data que foi feita a implantação dessas informações. E por último, informações de tributação, quando houver como informações de ICMS, IPI, PIS, COFINS. E também última compra. Eu consigo verificar nesse material quem foi o fornecedor e as informações de compra, qual foi o preço comprado, o preço cotado desse material. Ok? Então, referente a estoque, essas informações que tem como mostrar para vocês. E lembrando, pessoal, que aqui é uma demonstração, então não vou entrar no detalhe, tá, das informações, apenas para que vocês tenham noção das principais ferramentas na web, e os treinamentos serão tratados aí com a equipe de implantação. Com relação à parte de processo de compra, nós temos aqui os 4 processos dentro do processo de compra, como dito, né, como requisição de material, requisição de compra, mapa de coleta e ordem de compra. Eu vou iniciar na requisição de material para mostrar para vocês as informações que eu tenho nessa tela, como, por exemplo, criar um novo mapa de coleta. Então, eu vou abrir um mapa já existente, tá? Não vou criar um mapa com vocês nesse momento, mas abrindo o mapa vocês saberão aí, quem já utiliza também a requisição de material, vocês terão aí a visibilidade das informações que são incluídas em uma requisição de material. Na tela abaixo eu tenho filtros que eu posso pesquisar por número da RM, por exemplo, local de destino, por um material, as fases que a RM se encontra, a situação das RMs, e até mesmo a data de abertura ou o assinante dessas RMs. Aqui abaixo ele demonstra na lista, nessa grid, as RMs, nesse caso, ordenadas de forma decrescente, mas eu posso ordenar também de forma crescente aqui, e tenho como fazer a pesquisa, como dito, pelo número da RM. Eu vou selecionar uma RM qualquer para mostrar para vocês as informações que ela traz para a gente. Na parte superior tem informações aqui de limpar a tela, excluir RM, gravar, voltar na tela de listagem, assinar essa RM, verificar os itens dessa RM, o histórico aqui caso tenha cancelamentos, duplicar essa RM e alterar até mesmo o local de destino ou imprimir essa RM para ser entregue aí ao almoxarife. Bom, as informações dos dados da requisição, nós temos como citar aqui o número da RM, a data da abertura, o local que foi criado essa RM, né, para qual local de destino, por exemplo, o local de origem que foi informado, o motivo da requisição e outras informações também complementares, como se é uma solicitação de serviço, se é uma RM urgente, uma requisição parcial, enfim. Então, fechando essa abinha, nós vamos passar para os dados da aplicação, que eu incluo aqui também as informações relacionadas a serviço ou equipamentos que serão aplicados o material ou a todos os materiais dessa RM. Nós temos informações de dados de apropriação, também como centro de custo, dados do subempreiteiro, caso faça uma aplicação aqui vinculada ao nosso módulo de GEOB em um contrato de subempreiteiro para fazer esse controle, informações como integração com o nosso módulo de gestão de ativos, né, que está descrito aqui como CISPEC. Caso a RM tenha origem a uma ordem de serviço do gestão de ativos, ele mostra o número da OS, e caso seja uma RM que foi duplicado aí como espelho, que a gente chama, ele mostra também o número da RM espelho, se houver nesse caso. Informações adicionais de observação da requisição de material e o mais importante, que é a inclusão de um ou mais itens da requisição desse material. Desculpa, requisição de fato desse material. Então, nesse caso, tem a sequência dos itens solicitados, como descrição, quantidade.
Caso eu precise incluir mais de um item, nós temos aqui acima uma informação de itens da RM. Então ele vai habilitar uma outra tela, onde ele mostra aqui no cabeçalho RM que eu estou trabalhando, e eu vou buscar aqui o novo material, né, um outro material nesse help de materiais aqui, e faço a inclusão das informações, como quantidade requisitada, fabricante, e há outras informações aqui que eu disse acima, que é possível incluir na RM, que todos os itens receberão as mesmas informações de aplicação, de apropriação, e também é possível incluir diferentemente em cada item, ok? Então aqui eu tenho as informações relacionadas ao item, tá? Então incluindo o item aqui, a gente terá nessa abinha aqui, nesse grupo, todos os itens cadastrados. Bom, com relação à requisição de compra, as telas são bem parecidas, né? Então a parte de filtros também é bem parecida à da RM. A parte de criar uma nova requisição de compra também tem um botãozinho novo aqui. Ou gerar até mesmo uma RC de uma RM. Então se eu tenho uma RM já criada, eu posso criar uma RC através daquela RM, como o botão já diz. Bom, então abrindo aqui também para a gente passar por esse tópico, nós temos também todas as informações aqui no cabeçalho relacionado a cancelamento, limpar a tela, melhor dizendo, exclusão, gravar, listar todas as RMs novamente, limpar a assinatura, verificar os itens da RC, o histórico de cancelamento, temos como também duplicar essa RC, alterar o local de destino e incluir itens na RM ou gerar uma ordem de compra também diretamente de uma RC de acordo com os parâmetros de cada empresa. Então, não vou passar em detalhe aqui, mas os grupos também de inclusão são bem intuitivos, da mesma forma que eu mostrei na RM. Okay? Bom, mapa de coleta tem uma novidade importantíssima a ser dito aqui, que é relacionado... Vou abrir um mapa de coleta já pronto aqui. Esse aqui já está em fase de cotação. Bom, dentro dos suprimentos web é possível incluir hoje mais de 5 cotações. Nós sabemos que dentro do RP é possível incluir o limite de 5 fornecedores a ser cotados, mas aqui agora dentro dos suprimentos web eu tenho aí uma liberdade de criar mais cotações, mais de um fornecedor, certo? Então aqui na parte superior nós temos como salvar a cotação, adicionar uma nova cotação. Aqui eu vou estar em fase de negociação, então eu vou abrir um novo mapa que esteja com a fase de abertura, que é nesse caso aqui. Bom, então abrindo novamente a cotação, eu tenho como selecionar um fornecedor dentro dessa tela, aqui, ó, listar fornecedores que já possuem ao menos uma cotação dos materiais nesse mapa. Ele vai exibir apenas os fornecedores que eu cotei ou comprei em algum momento. Então se eu desmarcar, ele mostra a listagem, tem como eu buscar aqui também o fornecedor. Vou marcando os fornecedores que eu irei cotar e vou adicionar a cotação. Voltando à tela anterior, ele mostra aqui, então, as informações de todos os fornecedores, tá? Então, aqui eu tenho a negociação que tem a cotação com a casa padrão. Tenho como selecionar aqui o novo fornecedor, outro, melhor dizendo, né? Colocando o preço aqui de cotação, gravo a cotação e vou navegando aqui, ó, nas cotações. Então, nesse caso, vocês podem ver que eu selecionei aqui, ó, mais de 5 fornecedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fornecedores. E cada um eu seleciono, o sistema vai exibir aqui abaixo todos os itens dessa cotação e eu incluo então o preço unitário de cotação e outras informações também, como desconto, percentual de IPI, marca, observações. Então eu tenho todas as informações aqui abaixo. Tá? Tem como remover também a cotação, que na verdade eu tenho como fazer várias negociações, né? E aqui eu removo tanto uma negociação como até mesmo uma cotação, marcando o fornecedor aqui. Tem como alterar fornecedores, criar nova negociação, excluir nova negociação, na verdade retificando, tá? Eu falei que remover cotação é para remover o fornecedor incluído, tá? Para remover negociações, nós temos aqui o botãozinho próprio para isso, tá? Alterar totais da cotação, equalizar, que eu vou abrir aqui para vocês, onde na equalização o sistema ele traz aqui as informações que eu cotei com todos os fornecedores separados por colunas. Então, com isso, o sistema vai sugerir qual é o fornecedor com o melhor preço de cotação.
Tá? Então aqui eu consigo pedir o sistema para sugerir essas informações do melhor fornecedor. E outras informações complementares, como ratear desconto, ratear frete, enfim, não vou entrar em detalhe sobre cada ponto não, tá? Mas aqui eu autorizo a compra e, voltando na tela anterior, eu consigo gerar, então, a ordem de compra através do fornecedor que eu ganhei essa cotação, ok? Bom, informações aqui abaixo ainda de dados da cotação, tem como colocar informações do vendedor, data de entrega, condição de pagamento, data do primeiro vencimento, o sistema já traz de acordo com a data de entrega mais a condição de pagamento, e outras informações como frete, por exemplo. Bom, passando para a ordem de compra, o que nós conseguimos visualizar? As últimas ordens de compras criadas aqui, ordenando da forma que vocês quiserem. Tem como criar uma nova ordem de compra caso ela não tenha origem ao mapa de coleta. E também tem como, inclusive, realizar a aprovação de ordem de compra aqui nessa tela. Tá? Mas eu vou passar primeiro por um ponto das pesquisas aqui. Tem como eu pesquisar por número da ordem de compra, por data de abertura inicial, por material, por fornecedor, por situação da OC e por tipo de aprovador. Tá? Vou pegar aqui uma última ordem de compra, a 37, para mostrar para vocês também ela parecida com as demais telas, tá? Onde tem os dados dessa ordem de compra, onde nós podemos ver aqui o número da ordem de compra, para qual local que se destina a essa compra, informações dos dados da compra, como vendedor, comprador, operação, motivo da opção de compra, se foi preço, se foi condição de pagamento. Temos a informação também no próximo grupo de condição de pagamento, né, os dados de pagamento, melhor dizendo, onde todas as informações como banco, agência e conta, tem informações dos dados da aplicação de serviço ou equipamento, dados de apropriação, onde é vinculado o centro de custo, quando a compra é vinculada a um contrato de subempreiteiro também é possível informar, informações adicionais que é a nossa observação, dados de transporte relacionados ao frete, endereços de entrega, de faturamento e cobrança e também de redespacho. Então todas essas informações aqui também é possível a gente incluir. Tá? Fechando endereço, nós temos os dados de importação, caso tenha, de embarque, desembarque, invoice, então mais vinculado a produtos que são importados, e os itens da aquisição. Vocês podem ver aqui que eu estou comprando 5.000 metros cúbicos de brita e inclusive já foi parcialmente atendido por uma nota. Tá? Bom, para incluir itens dentro da OC, nós temos o botão aqui em cima. Voltar para cadastro, caso a OC esteja aprovada, eu posso voltar também ao status anterior. Históricos de cancelamento, duplicar a ordem de compra, também alterar destino como as demais telas têm, alterar totais de valor de compra e também imprimir essa ordem de compra que é possível imprimir por aqui ou até mesmo pelos relatórios que eu vou mostrar também para vocês, tá? Mas basicamente a ordem de compra a gente consegue ter todo esse controle, tá? E aqui abaixo ele traz informações também como o total de serviço que tem na ordem de compra, total de mercadorias, descontos. Eu consigo inclusive incluir aqui, vocês podem ver que tem um link, né? Ele abre a janelinha para incluir qualquer tipo de desconto na OC. Informações de fretes também eu consigo incluir aqui abaixo, seguros e outros caso tenha. Então nós temos aqui o total da OC de 217 mil e temos também o total a receber, ou seja, eu atendi parcialmente essa ordem de compra, então tenho um saldo aqui ainda para atender essa ordem de compra, ok? Bom, informações importantes aqui relacionados ao processo de compras, tá? Dentro de qualquer tela, seja aquisição de material, aquisição de compra, mapa de coleta, nós temos aqui a possibilidade de visualizar o histórico desse processo de compra. Então, clicando em algum item, qualquer item aqui da nossa ordem de compra, ou da requisição, seja ele qual for, nós temos aqui a informação de consultar processo. Então eu consigo ver aqui se essa OC teve origem em alguma RM, se teve a RM evoluiu para alguma RC, se essa RC teve algum mapa de coleta e, por fim, a nossa ordem de compra. A gente pode até interpretar de forma contrária, né? A OC de qual mapa que teve origem, esse mapa de qual RC e essa RC de qual RM. E aqui abaixo também a gente consegue pesquisar o processo seguindo aqui, ó. Então, da requisição de material, se eu tivesse na tela de RM, tivesse só na fase de RM, essa barrinha estaria apenas aqui, né? Então, de fato, eu tenho a evolução do processo até essa parte. Se evoluir para requisição de compra, eu consigo ver
até aqui, se tiver mapa até aqui, e nesse caso, como a gente já incluiu a ordem de compra, então o processo já está concluído, que eu já gerei a ordem de compra. Então o processo meu de compras já está de fato concluído, porque já estou até atendendo a essas informações da ordem de compra. Okay? Então em qualquer tela a gente consegue consultar esse processo. O último item do nosso módulo aqui é a atualização de processo, onde é possível que eu reserve quantidade de RM, que eu faça cancelamento de quantidades ou cancelamento de um processo como um todo. Tá? Então nós temos aqui os 4 processos, eu quero ter alguma ação de cancelamento de RM ou, como eu disse, cancelamento de quantidades ali dentro que não será mais atendida. Eu clico aqui em requisição de material, ele vai abrir a tela para eu pesquisar qual é esse RM que será submetido a algum cancelamento, que a gente chama de atualização de processo, e o sistema vai mostrar as informações que eu tenho a realizar, como por exemplo, em ação, cancelar a quantidade do item, estornar a quantidade, reservar no estoque ou estornar a reserva, tá? Ou até mesmo aqui em cima, a gente cancelar essa RM como um todo, tá? Ou se tiver cancelado eu posso ativar também naturalmente e atualizar, e depois que eu fizer a ação, como por exemplo em cancelar item, eu vou selecionar vou pegar uma outra RM aqui que está em fase de RM. Vamos pegar essa RM, ó, vou selecionar essa brita. Não, nesse caso aqui eu não peguei um bom exemplo, tá? Deixa eu pegar em fase de RM ainda não atendida. Bom, selecionei então a válvula, ele mostra aqui pra gente as quantidades ainda de saldo, né? A quantidade requisitada foi 1, não cancelei nada, então tem um saldo de 1. Então para cancelar esse saldo, eu selecionar a ação, que é cancelar item, o motivo do meu cancelamento e coloco a quantidade que será cancelada. Tem como colocar, inclusive, a observação desse cancelamento em texto livre, tá? E clico aqui em cima, então, em atualizar, e ele, então, fará o cancelamento desse item da minha RM, ok? Pessoal, o processo, ele é comum à requisição de compra também, é comum ao mapa de coleta e é comum também à ordem de compra, tá? Então, as ações que a gente tem aqui de cancelar e estornar, ele aparece em todos os processos de compra. Então, para o nosso vídeo não ficar longo, eu apenas dei o exemplo aqui da requisição de material, mas esse processo segue para RM, RC, mapa de coleta e ordem de compra, ok? Para finalizarmos, pessoal, nós temos aqui uma inovação também bem bacana, que é os relatórios, que é possível formatar modelos de relatório, tá, de acordo com o que o cliente queira. O cliente também, se tiver conhecimento no formatador, ele pode alterar algumas informações, né? Mas eu tenho aqui apenas como exemplo para mostrar para vocês uma emissão de ordem de compra, de requisição de compra e de requisição de materiais. Mas a gente pode aqui criar vários. Na evolução do produto, das versões, nós vamos disponibilizar mais relatórios. Aqui é porque está na minha base de teste e eu vou apenas demonstrar para vocês a ordem de compra, para que vocês visualizem a tela aí de emissão, tá? Bom, na parte de emissão aqui, de ordem de compra, por exemplo, eu tenho um modelo e eu posso fazer vários filtros, como filtrar uma OC por local de origem ou de destino, ou que tenha algum equipamento, ou por um motivo, ou por uma categoria de materiais, ou até mesmo por fornecedores, por materiais, por natureza financeira. Enfim, tem vários filtros aqui que eu posso usá-lo, né, para emitir aí uma ordem de compra que eu precise. Nesse caso aqui eu vou imprimir uma ordem de compra selecionando o critério de número da minha OC. Então vou usar a lupinha aqui, vou pegar uma ordem de compra qualquer, então vou imprimir apenas a 37, vou clicar em visualizar. Bom, então aqui ele vai trazer, aqui está bem simplesinha a minha ordem de compra, tá? Mas é apenas para exemplificar para vocês. A gente pode alterar logo, então ele traz informações aqui da ordem de compra, do cabeçalho, os itens solicitados, subtotais, enfim. Então tem as informações que eu possa trazer em tela e também realizar o salvamento desse documento em PDF, em Excel, caso eu queira, em TXT, enfim. E também realizar a impressão aqui por dentro desse gerenciador de emissão de relatórios, ok? Bom, pessoal, a ideia, o objetivo de fato desse vídeo é
mostrar para vocês essa novidade, né? Que vocês entendam aí a parte de navegação, que nós evoluímos muito, estamos seguindo aí as tecnologias de mercado. E espero que vocês tenham aí entendido as principais funcionalidades. E como eu disse no início desse vídeo, caso tenha necessidade de implantar na empresa de vocês, né, que seja cliente ou não, a gente deixa aí os nossos canais, né, pelo nosso site da 90, ou quem é cliente com os contatos internos que tem, né, tanto com coordenadores de implantação, quanto os consultores e quanto o nosso time aí do comercial, ou até mesmo no atendimento pelo nosso suporte, ok? Espero que tenham entendido e aguardo vocês em um próximo vídeo. Até mais!